tenho a agradecer a presença de vocês aqui para estar nos ouvindo durante esse período aqui, mais ou menos de uma hora e pouquinho. Eu vou falar sobre iluminação de emergência, alguns projetos que a gente participa lá na Áureo. Bom, não me apresentei, eu sou Rubens, né? Eu faço parte da equipe Áureo já há 12 anos. A Áureo é uma indústria nacional de iluminação de emergência. São 29 anos que a indústria está no mercado, fazendo produtos de qualidade, sempre com base nas normas. E essa experiência minha dentro da Áureo me levou a trabalhar mais com as normas e poder divulgar o que está acontecendo nas normas, atualidades, experiências de projeto que eu quero passar a vocês. E a gente chamou aqui de um mini curso, mas ele é um bate-papo. Vocês podem perguntar a qualquer momento, a pergunta veio ali, a gente já quer perguntar, a gente para, vamos conversando, vamos trocando ideia. A minha experiência com a de vocês, principalmente eu vejo que alguns aí têm experiência em campo, em trabalho, em manutenção, em projetos, são todas experiências bem-vindas em relação à iluminação de emergência. Tá? Agradeço novamente. Então, a gente vai começar com sistema de iluminação de emergência e falar um pouco das normas que estão em vigor. A norma de fala de iluminação de emergência é a 10898 de 2013. Ela está sendo atualizada e agora em 2020 ela vai ter uma nova versão. Nós estamos trabalhando em cima disso. O que é o requisito? Clarear áreas de passagem horizontais e verticais, são as escadas, os corredores, clarear área de trabalho, áreas técnicas, área de controles essenciais e normal. Fornecer iluminação de emergência com intensidade luminosa adequada na falta de energia elétrica. É aqui que a gente começa já a falar em iluminação realmente de emergência, não apenas um ponto de luz. Iluminar ambientes para a continuidade dos serviços essenciais, laboratório, hospital, aeroporto, ter esse tipo de iluminação específica. Prover iluminação de emergência por um tempo mínimo de 1 hora. É aqui entre 40 e 2 horas. Por quê? Já estamos trabalhando para que na norma entre 2 horas de iluminação de emergência, não 1 hora apenas. Objetivo: iluminar ambientes, auxiliando a prevenção de acidentes. Um local bem iluminado vai ajudar a prevenção do acidente. Iluminar ambientes para auxílio e deslocamento das pessoas até uma área segura fora da edificação. Iluminar ambientes para facilitar a localização de pessoas, isso aqui num possível resgate de alguém. Iluminar ambientes para facilitar a entrada da equipe de combate a incêndio, fornecer iluminação para auxiliar a segurança patrimonial, sinalizar inconfundivelmente as rotas de fuga. Quando você tem uma rota de fuga, a gente tem que fazer algo que não deixa a pessoa sem saber para onde vai. Eu tenho uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, e a pessoa fica ali, poxa, qual que é o caminho mais curto? Então, se a gente tiver a oportunidade de já definir o caminho da rota de fuga mais curto, seria mais proveitoso. Os critérios básicos para se ter uma boa iluminação de emergência perante a norma. 5 lux em ambiente com obstáculo, com degrau, ou algum vaso, alguma coisa, tem que ter um pouco mais de iluminação. 3 lux em corredores livres sem obstáculos. A norma fala se 13 ou 5 lux no pior ponto. Então a gente tem que tomar cuidado porque não é embaixo da luminária, e sim no pior ponto entre 2 luminárias de emergência, que a gente tem que ter a quantidade de luz mínima para poder ter um caminhamento bom. Permitir o reconhecimento de objetos. As cores do objeto também é importante em certas oportunidades, ocasiões. Evitar sombra nos degraus. E aí eu tenho aqui um relato. Um grupo de 50 formandos do curso de Direito tiveram que colar grau a escuras em uma sala de evento na cidade, lá na Bahia, após a queda de energia. Então a luz de emergência, ela não está apenas para incêndio, ela está
para ocasiões diversas que a gente pode nem estar pensando, mas a luz de emergência ela vai atuar. Parece bacana, né, pessoal? Mas a questão, além de a gente ter aí o pessoal que brinca, acabou a energia, olha que legal, um evento desse pode ter ocorrências que a gente está fora do nosso alcance. Existe um palco, existe degrau, alguém pode se apavorar com aquela energia, querer sair correndo, outros, mesmo para, pô, o que aconteceu, eu vou lá arrumar, eu vou ver o disjuntor que caiu e pode acontecer um acidente. E sem dizer aqui também, uma parte que pode envolver até seguro. A pessoa está lá, cai, fala, poxa, a luz de emergência não atuou, eu não consegui ter um caminhamento, e vai acusar alguém, vai ter alguma coisa aqui, vai falar assim, poxa, faltou uma luz de emergência, e vai ter aqui um seguro, um processo. Então a luz de emergência não está só pensando naquele salvar a pessoa ou incêndio, ela é muito mais do que um salvamento. Aqui eu tenho normas correlatas, tá? Essas normas correlatas é a título de conhecimento, mas nenhuma delas fala em iluminação de emergência. Então a gente tem saída de emergência. Quando você tem uma norma de saída de emergência, ela fala que é para obedecer a norma de iluminação de emergência, quando você for pensar em luz de emergência. Sinalização de segurança contra incêndio, que é as dimensões das placas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico, e as cores. Essa aqui é a norma das placas fotoluminescentes. Ela também não fala sobre luz de emergência, ela fala só sobre placas fotoluminescentes, e num determinado ponto da norma, ela vai falar que se o ambiente não tem uma luz própria para incidir sobre a placa fotoluminescente, aí você tem que remeter a um balizador iluminado, porque se você tem um ambiente como esse, com pouca luz, a placa fotoluminescente ela não vai atuar. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco, isso aqui a gente vai ver mais à frente. Iluminação de ambiente de trabalho, da BNT, tá? Fala exclusivamente sobre a iluminação do ambiente de trabalho para o trabalho, título de conhecimento que existem essas normas. Na Fundacentro, a norma de higiene, níveis de iluminamento, avalia os níveis de iluminamento, não fala também de luz de emergência, só fala do nível de iluminamento para trabalho. Aqui, Secretaria do Trabalho já começa a envolver um pouco a gente em coisas importantes. Adaptação das condições de trabalho à necessidade do trabalhador, visando conforto, segurança e desempenho da função. Apesar de falar desempenho da função, a gente tem a parte de segurança. A iluminação de emergência é uma segurança também. No Ministério do Trabalho, que agora é a Secretaria do Trabalho, nós temos na NR9 a parte de iluminação inadequada. Tem a tabela de classificação de iluminação inadequada para o trabalho. Iluminação inadequada para o ambiente de trabalho. Também não fala iluminação de emergência para finalizar pequenas tarefas ou saída segura do ambiente. Isso daqui eles não falam. Quando a gente fala aqui de uma saída segura do ambiente, a gente tem que pensar que essa saída segura também, ela tem que ter uma iluminação com tensão em 30 volts. Né? Por quê? Se você tem um problema aqui dentro, uma rede elétrica ativa, alguém pode morrer ou ser eletrocutado por causa dessa tensão. Então, quando você tem um problema, você tem que trabalhar em 30 volts para a luz de emergência. É a tensão admissível. Aqui eu tenho um exemplo
Por que trabalhar em 30 volts? Nós temos uma equipe de bombeiro. Pegou no cabo elétrico, ele teve um choque no combate numa situação de incêndio. Então, quando a gente tem uma situação dessa, a iluminação de emergência vai ter que estar atuando e lá dentro do ambiente não pode ter mais do que 30 volts para que não ocorram incidentes como esse. Tá? Então, ele foi querer ajudar a limpar a área e ele tomou um choque. A equipe de bombeiro, geralmente, quando tem um incidente assim, eles desligam até o quarteirão. Então, se a gente for pensar que ele está desligando um quarteirão inteiro, de repente alguém pode se machucar dentro de um outro prédio, descendo a escada, e não naquele prédio que teve um acidente, alguma coisa, um incêndio. Mas num prédio vizinho alguém pode se machucar, porque ele desligou a energia do quarteirão todo. Aqui é a parte importante, que isso aqui é um pedacinho da norma regulamentadora, então ela não está assim muito divulgado, mas é importante falar, e eu vou mostrar o porquê também. Aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos. Tá? Aqui no chão, eu tenho aqui uma placa luminosa aqui, que eu trouxe, né, como exemplo. Essa é a placa luminosa que está se falando dentro da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Quando você tem lá um espaço, que aqui eu tenho duas fotos, você tem um espaço que a gente colocou, é uma cabine de fumaça, e a gente colocou a fumaça aqui. Do lado de cá eu tenho algumas placas com sinalização luminosa, e aqui do lado de cá eu tenho algumas placas fotoluminescentes. Essas placas foram excitadas na luz, tudo foram levadas para o ambiente e elas estão aqui. Depois de um tempo de fumaça, nós temos as placas acesas e as placas fotoluminescentes, elas acabam perdendo a eficiência dela. Então a gente fala o seguinte, vamos compor o ambiente, não só com placas fotoluminescentes, como com algumas placas também acesas para atender o Ministério do Trabalho. Tá? Aqui as placas vistas de perto, normas recentes. Essa é uma norma muito importante, que ela foi agora de 2018, em outubro de 2018, ainda está sendo pouco divulgada, e é também o meu trabalho divulgar ela. Ela fala sobre luminárias para iluminação de emergência. Essa norma ela já tem alguma coisa que tinha na norma antiga 10898, que é uma norma de 2013, mas lá ficava um pouco difícil identificar. Aqui a norma ela já identifica com clareza quais são os objetivos de uma luminária de emergência. Se algum fabricante ou algum importador, a partir de agora, do ano passado, ele precisa atentar mais por essa norma para não distribuir equipamento que não seja dentro da norma no mercado. Isso já era uma coisa a ser feita antes, mas agora vai ficar mais firme mesmo. Quem for produzir um equipamento de emergência, ele tem que disponibilizar os dados fotométricos para os projetistas fazer os cálculos corretamente e poder fazer com que o equipamento seja eficiente. Ensaio de resistência mecânica, tá? O equipamento ele tem que ter uma resistência mecânica um pouco mais forte para aguentar impactos. Uma bateria que atenda uma duração nominal de no mínimo 4 anos. Quando você tem um equipamento, ele colocou ele lá, instalou, e depois de 6 meses você tem que descartar ele e substituir, é porque ele não está dentro da norma. Você tem que ter um equipamento que no mínimo ele seja útil durante 4 anos, que aquela bateria que esteja lá seja uma bateria que vai durar esses 4 anos, próximos a esses 4 anos. Aí é um equipamento com mais eficiência. Essa é uma parte
que já estava na norma, mas agora ficou mais evidente e é muito importante. Não pode existir qualquer circuito manual ou autorrearmável entre a bateria e a lâmpada. O que é isso? Quando você tem um equipamento desse, ele tem um botão liga-desliga. Se a sua luminária está ligada e você vai lá e mexe, ela vai desligar, vai ficar no off. Se ela ficar no off, é um botão que cortou a bateria. Se você esqueceu de colocar ela no ligado novamente, você não vai ter a sua luminária de emergência para atuar quando ela for necessária. Tem também o quê? Um indivíduo que vai lá sem maldade, vai fazer uma limpeza e coloca no off. Então tem aquele garoto que passa no prédio de andar em andar e coloca no off pela maldade. Então isso é proibido ter nos equipamentos. Já era antes na outra norma, mas ela não evidenciava, agora ela ficou bem evidente. Equipamento que tem o botão liga-desliga não pode ser utilizado como luz de emergência. A falha da alimentação normal, assim como todo o desempenho fotométrico nominal após 60 segundos. O que é isso daqui? Se você tem uma energia lá, 220, cai uma fase, ficou só 110, o bloco autônomo tem que atuar. Ele tem que identificar que teve uma falha de energia, não só quando cai a energia. Caiu uma fase, ele tem que atuar, né? E aí ele fala que ele tem que ser, carregar a bateria com uma tensão X e entrar em funcionamento com uma tensão X-. Operação de comutação, né? Que é a tensão aqui da 0,85 vezes a tensão de alimentação nominal. Se for uma rede 110, quando ela tiver mais ou menos nos 80 volts, tem que estar acionando o bloco autônomo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode parar, pode perguntar. Porque às vezes a gente vai passando, a dúvida ficou e a gente acaba não lembrando depois. Funcionamento em temperatura elevada, tá? Você não pode ter um bloco autônomo que ele tenha uma temperatura elevada e possa deixar de funcionar. Esse equipamento ele tem que funcionar numa temperatura ambiente de 70 graus por 1 hora. Você tem equipamentos que tem certificado, tá? Você pode pedir, exigir do fabricante um certificado de temperatura do equipamento, que ele vai ficar funcionando por pelo menos 1 hora no ambiente, caso esse ambiente esteja com uma temperatura elevada. Essa aqui é uma parte muito importante. A norma fala que pode-se trabalhar com 3 tipos de bateria, mas ela não restringe, mas ela não coloca esse tipo de bateria. Então o equipamento pode ter uma bateria de níquel-cádmio, de chumbo ácida e de níquel-metal. E ela não comenta a íon de lítio. O que é essas baterias? São as baterias que estão nesses blocos importados, ou em celular. Isso aqui é um perigo. Essas baterias não servem e não são aptas para trabalhar no sistema de emergência. A gente pode ter problema e esse tipo de bateria ser o causador do incêndio. Então, quando a gente vai comprar o equipamento, a gente tem que evitar e verificar se for esse tipo de bateria, tá? Aqui eu tenho um exemplo, alguns já devem ter visto, né? Mas eu trouxe de novo esse exemplo aqui para quem não viu, sobre o que acontece com essas baterias se elas forem utilizadas de maneira inadequada. Alguém já viu esse vídeo? O que acontece? É uma bateria de celular de íon de lítio, uma bateria de celular. Essa bateria ela não pode entrar em contato com água ou com o ar. O rapaz vai lá, faz uma pequena perfuração, ela tem contato com o ar,
e aí ela pega fogo e ela vai ser o causador do incêndio. Isso aqui, numa instalação de segurança, né? A gente vai lá, pega uma pessoa, às vezes até vai sobrar para o estagiário, ele vai lá e vai fazer uma perfuração na parede, vai colocar, vai parafusar o bloco autônomo, sem querer a chave de fenda foi e encostou na bateria. Ele vai se ferir, ele vai causar um acidente, tá? Se essa bateria tiver com uma isolação ruim e for alguém fazer algum combate com água, ela pode explodir porque ela vai estar em contato com água, então ela não é recomendada para esse tipo de uso. E a gente já viu aí muito a gente se queimando e se ferindo com o celular na cabeceira da cama. Tá? Para iluminação de emergência, não que ela não fala não possa, mas ela não recomenda, tá? Porque vai ter que fazer muitos aditivos para proteger essa bateria. Normas recentes, a gente tem aqui um projeto de norma de iluminação de emergência que vai ser um projeto complementar a 10898. Tá? Esse projeto de norma está aí sendo trabalhado e ele vai focar em locais que tenha fumaça. E ele não vai conflitar com a norma existente, mas se você tiver um local com fumaça, ele vai fazer alguns adendos. Se a fumaça for um assunto predominante para aquele ambiente, né, a gente vai ter que trabalhar uma norma diferenciada com um pouco mais de luz de emergência no local. Aqui, agora eu estou entrando na parte de projeto, é uma parte acho que mais suave, porque norma é cansativo, né? Aqui são projetos que a gente trabalhou dentro da Audion, e eu trago como exemplo e as soluções que foram executadas. Eu tenho aqui uma igreja católica, né, os bancos, as saídas laterais, saída de fundo, o altar. Aí foi feita uma perspectiva, as luminárias foram dispostas na lateral, né? Quando essas luminárias acesas, elas têm, que é o que importa, a iluminação, a luz, né? Eu tenho a luz lateral, uma boa luz, 10 lux, essa luz é medida no piso, para a gente evitar a sombra no degrau, né? E no centro, nos bancos, eu tenho 4 lux de iluminação. Quer dizer, é uma solução que foi dada com equipamento robusto, com bastante luz, para que eu tenha um ambiente iluminado, né? E evitando colocar a iluminação no teto, porque seria um teto alto, geralmente tetos mais difíceis, tetos bem pintados, então a gente colocou na lateral e foi uma solução bem aceita pelo pessoal da igreja. Uma outra situação, nós temos um local lá que chama Mercadocar, que vende peças automotivas. Eu tenho um salão, esse salão tem um pé direito de 18 metros e eu precisaria iluminar o centro do salão e as periferias. Aqui foi colocado faróis, tá? Instalação a 8 metros de altura, os faróis. Esse farol jogou a luz ao centro e na periferia foi colocado um bloco autônomo com menos intensidade luminosa para a gente fazer a periferia. Então a gente ficou com 4 lux na periferia, 18 lux no salão, imaginando que eu tenho bastante interferência. Tá? Então eu tenho uma boa iluminação de emergência e foi uma iluminação dentro da norma, tá? E não foi um projeto assim, fala assim, foi oneroso, porque são poucos pontos em cima e foi trabalhado com central de iluminação de emergência. Colocou-se a central na ponta do salão, trouxe a tubulação em cima e embaixo, outra central do lado de cá, e a gente fez o projetinho com central e não bloco autônomo. Também foi uma solução bem viável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Eu estou vendo na simulação ali, você tem o seu salão livre. Sim. Né? Aí nessa planta baixa ali, a primeira de cima, sem a iluminação, você está com um layout. Sim. Né? Aí simulou no salão Sim, livre. no salão livre. Depois, aí com layout, você
não sei o que você usa para simular isso daí. Você consegue prever eu consigo prever, tá? Eu posso no próprio software ingressar essas estantes lá no software, ele tem os objetos, eu ingresso os objetos e eu faço uma simulação com os objetos. Tá? Porque na minha cabeça, o que eu pegaria? Eu faria corredores. Sim. E simularia eles individualmente, né? Por exemplo, não na iluminação de emergência, na iluminação que eu calculo, iluminação normal, tá. Eu pego tenho prateleiras, aí eu tenho que pegar aquele corredor, eu tenho que iluminar aquele corredor, depois o outro corredor, depois o outro, depois o outro. Isso, eu concordo com você. Essas prateleiras, elas são mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Não são aquelas prateleiras de galpão de armazenamento de 10, 11 metros. Tá? Mas o projeto, para ele ser fiel realmente, tá? Eu teria que jogar essas prateleiras aqui e fazer um projeto mais fiel. Tá? A gente não partiu para isso, mesmo porque a Aureon ela faz um auxílio ao projetista. Tá? Nós não projetamos. Eu estou trazendo isso daqui, a gente passa esse projeto, manda para o projetista como auxílio, e aí o projetista ele vai fazer as adaptações necessárias. Que nem você falou, poxa, não, eu estou preocupado, minha prateleira é alta, né? Vamos fazer um outro tipo de projeto, ou vamos pensar, né, na interferência, aí a gente vai mais a fundo, mas isso daí eu deixo para o projetista. Aqui, um galpão industrial, foi me pedido para fazer algum estudo também, né? E o princípio desse galpão industrial foi trabalhar com farol. Foi a premissa. Olha, nós vamos trabalhar com farol. De um ponto a outro, são pilares de 20 metros. Então eu tenho 20 metros nesse sentido, 20 metros nesse sentido. Né? Aí por experiência, não, tem que ser no pilar a 3 metros de altura, facilidade de instalação, isso e aquilo, e a premissa o farol, né? Olha, não vai ficar legal, existe coisa mais viável, melhor, com um custo melhor, mas aí foi insistindo, eu coloquei 8 faróis em volta do pilar, né, em cada pilar, e a gente ficou com sombra, o pilar ficou super iluminado, o pé do pilar, que é importante, tinha pouca luz, se tiver um equipamento, alguma coisa ali, quer dizer, o farol, ele não foi um projeto adequado para essa situação. O farol é adequado para algumas situações. O software veio para nos ajudar. Aí eu fiz, e aqui eu teria 72 peças para fazer uma iluminação, que eu teria luz concentrada e ia ter alguma luz aí faltante. Aí a gente propôs uma outra, e aqui a gente está falando aqui que o pé direito é de 7 metros, e a instalação desse farol foi requisitada a 3 metros. Aí a proposta foi o pé direito de 7 metros, a altura de instalação de 6,5 metros, com uma proposta diferente, usando um outro tipo de luminária de emergência, que é uma luminária mesmo, com baterias, né? Ela produz 1.650 lumens, com 16 peças distribuídas dentro dos 15 metros, aqui 15 metros nos dois sentidos, atendendo um pouco a norma, né? Não fugindo muito dos 15 metros da norma, né? A gente chega aqui a uma distribuição mais uniforme, 5 lux, 4 lux e uniforme. Aqui a gente vai até pensar naquele caso, poxa, mas e se o rapaz colocar prateleiras aqui? Aqui era um salão aberto de fábrica. Ah, mas ele escolheu que ele vai colocar prateleiras. Ele tem um produto que ele pode realinhar esse produto, fazer umas 3 linhas atendendo a prateleira, ele não perde o resto da iluminação e ele adquire mais uma linha lá para contribuir para aquela parte que ainda continua aberta. Né? Quer dizer, você pensa até no futuro fazer um projeto mais legal e atender uma nova situação, um novo layout de fábrica, com esse tipo de luminária. É essa luminária que eu tenho aqui, que eu trouxe. Ó, tá? Aqui dentro tem uma composição de bateria que me gera 1.650 lumens por 2 horas de autonomia. Tá? É bastante luz e eu consigo, com uma peça dessa, chegar até mais ou menos 12 metros de altura, fazendo bons projetos até 12 metros de altura. Aqui eu fiz uma simulação com farol, né? É uma área que eu peguei, peguei uma área 10 metros por 10 metros, 100 metros quadrados, utilizei um farol de 600 lumens
um farol de 1.200 lumens, o dobro de energia luminosa, e fiz o estudo. Um farol forte me deu aqui no meio 15 lux no piso. Um farol com energia menor me deu 10 lux aqui no piso. Esse farol, ele me deu um diâmetro, né, com 3 lux. Esse daqui me deu um diâmetro menor com 3 lux. Quer dizer, eu posso ter uma energia muito maior luminosa, mas o farol não ser tão adequado no espalhamento da luz. Esse farol com uma energia melhor me espalhou uma luz melhor para a iluminação de emergência do que o farol muito forte. E outra, aqui a gente tem 10 por 10, quer dizer, 100 metros quadrados, né? A gente vê aí no mercado o pessoal falando assim, ah, meu farol atinge uma área de 200 metros quadrados, meu farol atinge 300 metros quadrados. Cada farol é mais forte um que o outro, tá? Mas a gente acaba vendo que não é bem essa a realidade, tá? A realidade, ela é mais, menos fácil do que se fala que alcança aquela distância, que ilumina aquela área. E precisa, quem fala que tem um farol dessa dimensão, que mostre, que faça a curva fotométrica, que faça um exercício desse e mostre o quanto que vai estar dando realmente de luz. Tá? Aqui na perspectiva a gente consegue ver, tá, a diferença de iluminação. Eu não preciso ter um jato de luz aqui no meio, né, porque eu preciso ter uma luz distribuída. Aqui, continuando esse exercício, tá? Se eu quiser usar um farol de 1.200 lumens, ele é bom também, num outro exercício, como o nosso amigo comentou. Eu fiz aqui um corredor de 10 metros por 20 metros. Ficou bacana, ó. Tá? Eu coloquei direcionando as luzes inversamente, ficou um projeto bacana, mas se a gente for pensar também, um farol me contribui metade, 10 por 10, 10 por 8, que é a luz boa, 80 metros quadrados, não 150, 200 metros quadrados, tá? Tem limitação. Mas aqui ficou uma coisinha bacana. Teria que colocar um bloco autônomo de cada lado, num corredor de 20 metros. Se você pega um corredor de 40 metros, a gente vai espelhar, vai colocar 4 peças ali e vai fazer uma coisa legal, né? Com farol. Mas a gente também tem que torcer que a instalação seja bonitinha, né? Direcionada. Aqui é uma coisa bacana, que é um estudo de caso. Tá? Eu tenho um ambiente, nesse centro aqui, é uma rampa de acesso à saída para a área externa. E aqui é uma parte industrial gráfica, né? Os dois lados, pessoas trabalhando aqui, pessoas trabalhando aqui. Não foi atendido a norma nesse projeto. Isso aqui foi feito o quê? Foi colocado pontos de luz de emergência aonde já estavam definidos anteriormente. A gente só fez o que nesse estudo de caso? Colocou blocos autônomos de boa qualidade e blocos autônomos de qualidade inferior, para a gente ver o que acontece nesse estudo de caso. Tá? Obedecendo o que? A norma. A distância de medida do luxímetro, vezes a altura de instalação. A gente fez tudo bonitinho dentro da norma. A gente vai ver o que aconteceu, né? Quando a gente tem a luz mais adequada, embaixo eu tenho 30 lux, consegui chegar a 2 lux, com um bloco autônomo de qualidade aí duvidosa, eu não tenho luz nenhuma no ambiente. Tá? Isso para atender a norma. Tá? Aí um indivíduo que está aqui perdido, ele consegue caminhar, vir, subir a rampa e sair. Um indivíduo que estiver aqui, ele vai ter muita dificuldade, não tem luz nenhuma aqui. Tá? Esse equipamento aqui, mesmo não atendendo a norma, em posição que deveria ter outro, ele vai contribuir. Isso dá para a gente perceber o que também? Poxa, por que eu vou colocar um equipamento aqui e um aqui, só um funciona? Você pode pensar também o seguinte, é aquele equipamento que falhou. Se esse aqui falhou, poxa, esse daqui vai deixar a pessoa, vai contribuir com que a pessoa saia do ambiente. Não pensar só naquele mínimo de iluminação que todo mundo fala, é o mínimo. Aqui eu tenho as perspectivas dos dois ambientes, com mais luz, com menos luz, a escuridão, pontos escuros, e aqui um ambiente um pouco mais claro. Avançando, eu tenho a foto do local. Aqui
equipamento de luz de emergência de boa qualidade, aqui na rampa outro, tá? Aqui eu não consegui nem tirar a foto da rampa, porque essa luz aqui não contribuía para eu tirar uma foto. Quer dizer, o equipamento de 70, 80 lumens que vende no mercado, que é aquele que eu mostrei lá atrás, o botãozinho liga-desliga, tá? Você não tem nada e uma pessoa vai ficar ali com perigo de uma máquina, alguma coisa. Na outra foto, do outro lado, né, a outra parte gráfica, uma luz de emergência boa, já fez todo o meu ambiente, enquanto a luz de emergência de mercado encontrada aí, ela causa sombra, a pessoa está lá atrás, ela pode tropeçar. Isso a gente está falando o quê? Pessoas mais jovens e pessoas com uma dificuldade visual qualquer, uma deficiência física que não consiga caminhar. Aí essa pessoa vai ficar ruim mesmo. E sem dizer que esse equipamento não atende à norma, todas as especificações da norma. Essa parte eu agradeço. Eu vou passar um pouquinho de um outro slide. E a gente aguarda aí vocês fazerem alguma pergunta. Posso voltar aos slides, se tiver alguma pergunta em algum slide que alguém queira fazer. E aí eu vou entrar no próximo slide também, que é só um pedacinho também. Então eu vou passar para o próximo slide, tá? Ô Rubens, pois não. Só fazer um comentário para vocês, né? Ontem nós estamos no Corpo de Bombeiro conversando com a equipe lá da parte de projetos, né? E quando acabou a nossa reunião lá, a grande dúvida do pessoal que faz a visita técnica para poder liberar uma blitz e tudo, né? Questionaram assim, Cláudio, como é que eu vou conseguir identificar exatamente isso que o Rubens falou, principalmente nos faróis, né, que a gente vê por aí, alguns galpões industriais que a gente tem, porque o cara me manda lá um catálogo técnico da luminária e ele diz que com 2 faróis dele ele vai atingir 50 metros quadrados e eu não tenho como comprovar isso, né? Eu falei assim, sim, tem como comprovar sim. Hoje você consegue solicitar ao arquiteto, até o pessoal de projeto, que faça um estudo luminotécnico como foi feito nos casos que o Rubens apresentou, né? E quando tiver instalado, ir com o luxímetro para fazer uma medição realmente do que ele está dando. Então, seguindo a norma, o que a gente orientou ontem lá no Corpo de Bombeiro, basicamente, foi essa questão de cobrar um estudo luminotécnico para a parte de iluminação de emergência, que nada mais é, né? A gente conversa com bastante pessoal de projetos, isso é gratuito, isso não vai ter custo para ninguém, você baixa o Dialux no seu computador, você importa por IES e vai fazer o estudo luminotécnico. Para fazer o estudo luminotécnico ali, gente, demora 10 a 15 minutos, você consegue ter já uma grande projeção daquilo que você vai estar e você vai estar ciente de que aquilo está atendendo o que a norma pede, né? E o que a gente vê hoje, infelizmente, é que a maioria a gente tem grandes fornecedores de luminária de emergência no Brasil, mas basicamente os importados, quando vocês fazem uma solicitação de uma curva IAS da luminária, o cara não tem, né? Então, como é que ele pode provar que aquilo vai dar o resultado que vocês queriam? Era só um comentário. E completando a falta também de conhecimento da norma, que o que acontece, esses botõezinhos liga-desliga, que estão aí no mercado, esses equipamentos, eles são equipamentos para outra finalidade, não para luz de emergência. Ele vem para o Brasil numa caixinha escrito luz de emergência, mas essa não é a finalidade. Tá? Importa-se da China, coloca a embalagem que quer e distribui. Mas a finalidade dele não é luz de emergência. Aurion, sistemas de iluminação de emergência. Com uma presença marcante no mercado brasileiro de iluminação de emergência desde 1990, a Aurion vem trazendo ideias inovadoras e vanguarda tecnológica para o setor, destacando-se pelo constante esforço em desenvolver produtos com qualidade, confiabilidade e segurança. Na Método, a gente tem um foco muito grande na satisfação do cliente. Quando ele chega a ter um volume para contratar uma gerenciadora do porte da Método, ele tem exigências que têm que ser cumpridas, né? Então é nesse sentido que a gente também se cerca de parceiros que possam nos dar esse retorno para atender ao cliente. Na posição de líder do setor, a Aurion é a principal marca lembrada por especificadores, engenheiros, arquitetos e formadores de opinião, oferecendo soluções que integram segurança, qualidade e estética.
Hoje tem-se dito que a luz é a quarta dimensão do espaço. Demonstrado é que 80% das impressões sensoriais humanas são de natureza visual, aliado a esses outros determinantes, tem feito com que efetivamente a luz represente muito na realização de uma obra. Na questão relativa aos sistemas de iluminação de emergência, parece fundamental a adoção dessas soluções que têm nos sido ofertadas por parte da Aureon, quais sejam os chamados módulos de emergência, onde o próprio equipamento iluminante pode se ver agregado de elementos ocultos e no momento de ser solicitada em casos de emergência, passa a ser ela a ator principal deste mesmo processo nos momentos em que há, vamos dizer assim, supressão do fornecimento de energia elétrica no edifício. Isto em ambientes onde realmente prevaleça uma condição arquitetônica de exclusão de qualquer objeto alienígena, me parece fundamental. Confiança é a principal base para uma parceria. Nesse sentido, a Aureon busca incessantemente atender às expectativas de seus clientes e fornecedores, solidificando assim os princípios do seu relacionamento. O pacote de produto Aureon é um pacote muito bem resolvido, que dá essa tranquilidade na hora da especificação. A segurança que tenho na escolha de um produto advém exatamente dessa sustentação técnica muito determinada com que se apresenta a empresa. Participando ativamente dos principais órgãos de pesquisa, normatização e regulamentação do setor de iluminação de emergência, a Aureon almeja a excelência em seus produtos para garantir a satisfação total de seus clientes. A Basf é uma empresa muito rigorosa com a qualidade dos fornecedores. A Aureon nos atende nesse segmento há 14 anos. Na época a gente estava muito preocupado com um fornecedor que atendesse não só a parte de performance do produto, como qualidade de baterias, que é um ponto crítico da luminária de emergência, e que garantisse também a autonomia exigida por norma. E aí foi a Aureon que foi escolhida porque ela atendia a todos esses pontos exigidos pela Basf. Para melhor atender às necessidades de seus clientes, a Aureon trouxe com exclusividade ao Brasil os produtos Beghelli. Vejo na empresa uma preocupação muito grande nas parcerias como a famosa e tão presente no mundo Beghelli, empresa de renome inquestionável e que somará, por certo, em tecnologia ou na oferta de produtos que, de uma maneira ou outra, poderão vir a participar do nosso mercado. Estes são alguns dos diferenciais que destacam a posição da Aureon no segmento. Vou dar sequência. É uma parte bem rápida, a gente já vai finalizar mais uns 10 minutinhos. E aí, que nem eu falei, podem perguntar, a gente vai falando. Vai ser interagindo. Aqui eu vou falar um pouco mais da qualidade, da eficiência e dos equipamentos. A gente precisa de um equipamento de boa procedência. Ele deve oferecer eficiência luminosa, como a gente viu lá naqueles casos lá, curva fotométrica para cálculo, autonomia compatível ao projetado. Por que ao projetado? A norma fala 1 hora, nós estamos pensando em 2. Conforme o ambiente, você precisa de 3, 4 horas. Você precisa buscar um equipamento que vai te ter 3, 4 horas de autonomia. Eficiência na recarga da bateria, que nós estávamos comentando. Tem que ter uma carga e descarga correta. E a gente tem o quê? Uma proteção contra uma descarga excessiva da bateria. Se a bateria for descarregar além do que pode descarregar, a gente faz um corte na bateria para ela que não preserve a vida útil dela. Equipamentos de boa procedência. Por que usar? A eficiência do equipamento está diretamente associada à segurança das pessoas. Se você tem uma luz de emergência boa, você consegue fazer até um pré-atendimento de uma pessoa ali no local que ela se feriu. Mesmo com a fumaça você consegue.
né? Então vai falar assim, mas os 3 lux. Não, embaixo da luminária eu tenho muito mais. Como a gente viu nos estudos lá, eu tenho 15, 16, 20 lux embaixo da luminária e isso auxilia o salvamento e resgate. Aqui eu trago a diferença dos equipamentos. Os equipamentos encontrados no mercado, que tem o botão liga-desliga, e um equipamento da Aureon. Tá? Aí se fala, me dá um equipamento de 30 LEDs. O nosso equipamento possui 6 LEDs. São 6 LEDs de alta eficiência. Não é a quantidade de LED que vai te informar qual a luminosidade. Aqui eu entrego 500 lumens contra 70 lumens. Tá? Aqui é a curva de distribuição fotométrica do nosso produto, feita em laboratório, credenciado. Essa curva desse produto, vocês não vão encontrar no mercado. Nós pegamos um produto, compramos no mercado e fizemos a curva. Pagamos para fazer a curva, para fazer esses testes. Tá? Nós que produzimos isso. Essa curva aqui, ela está disponibilizada para vocês no meu pendrive. Só por curiosidade, que aqui não dá para ver. Tá. Tá dando na faixa de quantos lux ali ali. Aqui, né? Aqui não dá para ver, mas é um lux aqui. É um lux? É um lux. Isso daqui, naqueles exercícios anteriores lá, eu vou passar, tem uma tela à frente, tá? Aqui, na verdade, ele está falando o seguinte, o que a gente quer mostrar com esse gráfico? A descarga da bateria. A descarga correta da bateria é o seguinte, ela começa aqui com 6 volts, que é uma bateria de 6 volts, ela vai descarregando, quando chega próximo aos 4 volts, tem o corte da bateria. E aí ela tem uma vida para recarregar. Tá? Então é uma curva linear constante e eu tenho uma autonomia aqui de aproximadamente 5 horas de autonomia com essa descarga da bateria. Eu estou com 6 volts e chego a 4 volts. A nossa eletrônica, ela vai controlando essa descarga da bateria e faz com que a nossa luz seja constante. Quando eu falo 500 lumens, é do começo da autonomia até o fim da autonomia, mesmo com uma tensão menor, eu corrijo essa tensão e mantenho o mesmo fluxo luminoso do equipamento. Equipamento do mercado. Ele começa lá com uma tensão alta, despenca, aí ele vai lá, despenca de novo, tende a 0 e esse equipamento você acaba jogando fora. Por quê? Ele não tem força para fazer a carga. Tá? E aqui ele fala o seguinte, 12 horas de autonomia, mas aqui ele começa com 4 volts, ele deve estar aqui com meio volt e está aceso lá. Então você passa, você vê a luzinha aqui acesa, mas você não vai ver um degrau, não vai ver nada no piso. Tá? E ele diz na caixinha que tem 12 horas de autonomia. E você compra porque, poxa, lá no prédio, se acabar a luz, fica 10 horas sem luz, mas não vai adiantar nada, porque ele é só um ponto de luz e ele não vai jogar a iluminação no piso. Tá? E ele já nos seus primeiros 2, 3 minutos, ele já despenca. Se ele te dá aqui o fluxo luminoso, nesse ponto aqui, 70 lumens, aqui já é 30, aqui é 20, aqui é 10, aqui é nada. Mas ele está lá como se fosse um LEDzinho aceso. E a gente vai ver a sua pergunta nesse slide aqui. Ó. Aqui eu tenho ponto A e ponto B, num corredor de 3 metros, 500 lumens. Tá? Eu tenho, embaixo da luminária 17 lux, entre as luminárias 3 lux, tá? Numa altura de 3 metros. Para o equipamento importado, que é a comparação, embaixo deu 2 lux, entre elas 0,9, tá? Só que isso daqui é no momento inicial, porque a bateria já descarregou. Nos 5 primeiros minutos dá isso, depois você pode esquecer. Tá? E deu menos de 1 lux aqui nesse meio, no momento da instalação. Tá? Aí você vê. E aqui 2 lux, se você precisar... Uma pessoa, aqui é uma coisa, eu não sou especialista, mas já me ensinaram um dia, que se tem um ferido aqui, existe diferença na cor do sangue. Tá? O sangue, quando ele é de uma artéria, quando ele é de uma veia, existe a diferença na tonalidade da cor do sangue.
E se você não tem uma luz suficiente, uma pessoa está ferida e precisa fazer algum atendimento ali, quem tem essa habilidade vai saber qual que é vai conseguir identificar ali a tonalidade do sangue. Né? Não é a minha especialidade, são coisas que eu aprendi. E se eu tenho aqui um pouco mais de luz, vai ajudar essa pessoa. Se eu tenho um objeto aqui de uma cor, né? No slide que passou lá atrás eu não chamei a atenção, mas lá naquele estudo da gráfica existia uma porta azul, né? Aonde eu tenho equipamento com luz, aquele azul era bem nítido. Aonde não tinha luz a gente não via cor nenhuma. Então você identifica também um extintor, alguma coisa, quando você tem uma luz mais evidente. Aqui, baseado na norma do ano passado, tá? A Abilume, que eu comentei com vocês, Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Produtos de Iluminação. Tá? Esse informativo está lá, se a gente entrar no site da Abilume, esse informativo está lá, né? Pedindo para os associados. Quem são os associados? Quem importa, quem vende, os comércios, as distribuidoras de elétrica, né? Luminárias para iluminação de emergência, já se encontra a norma em vigor. Esta parte da norma especifica os requisitos para luminárias para iluminação de emergência utilizadas com lâmpadas elétricas em fontes de alimentação de energia que não exceda 1000 volts. Vou resumir. Com a aplicação desta norma, fica proibida a instalação de blocos autônomos ou luminárias de emergência do tipo que vem sendo comercializados até o momento no mercado brasileiro em espaços públicos e privados que exijam a aprovação do bombeiro, devendo as mesmas serem comercializadas exclusivamente para aplicação doméstica, fazendo o uso de nova terminologia. Quer dizer, o que está aí vai ter que tirar da caixinha luz de emergência, vai colocar lanterna, farol, um novo termo, porque ele não serve, tá, para iluminação de emergência. E a associação já alertou os seus associados. A associação Abilume fez parte e faz parte da comissão de estudo. Então, eles sabem que essa norma é uma norma internacional, que na Europa se usa, tá? E eles estão cientes e falaram, olha, gente, vamos parar de trazer esses produtos com essa terminologia. Vamos trazer, vai ser para uso doméstico, vai ser para outra função, mas não para ambiente de trabalho, ambiente corporativo, ambientes shoppings, tá? Já está sendo informado isso. Essa foi 4 de junho, eles lançaram esse informativo. Demoraram um pouco para lançar, mas já lançaram. É lógico, até isso daí está divulgado, vai demorar um pouco. Informativo também, a gente vai alterar a norma aqui em 2020, ela vai ter uma tabela mais prática, que ela vai dar o lumens. Eu tenho um equipamento de 1000 lumens, eu posso instalar ele numa distância da parede de 6 metros, entre ele 12 metros, numa altura de 3 metros, quanto lux eu vou ter no piso. Vai ter uma tabelinha semelhante a essa para auxiliar quem não quiser usar o software de iluminação, ou então para quem estiver em campo, falar, poxa, deixa eu dar uma verificada, meu equipamento tem o fluxo luminoso desejado, está instalado numa altura boa, quanto que provavelmente eu vou ter de iluminação no meu piso? Essa tabela vai para a norma. Não nesse formato, no formato técnico que a comissão vai estudar, mas vai ter uma tabela auxiliar na norma. Aqui os nossos produtos, tá? Cada produto tem uma técnica diferente de uso, né? Por isso que a gente fala assim, bloco autônomo, vou ali, compro um e coloco. Tá? A gente trabalha N projetos. Um produto nosso bem conhecido, a gente começa com 500 lumens, tá? O mais conhecido é o bloquito, ele pode ser de sobrepor na parede ou embutir. Depois a gente passa por uma outra linha, que é chamada Fluxion, ela tem 1000 lumens, 1500 lumens,
também sobrepor e embutir. É o equipamento que eu trouxe que está aqui no chão, vocês podem depois olhar. Depois nós temos a linha de farol, né? Alto fluxo luminoso, maior autonomia, atende grandes espaços, como a gente viu nos projetos. Depois a gente tem uma outra linha de farol também, que é uma linha mais robusta, que ela serve para a área de mineração, onde tem acúmulo de pó, jato de água, vai lavar o ambiente, toda certificada. Eu tenho certificado de IP66, tenho certificado de impacto, tenho certificado de temperatura. Todos esses certificados também encontram-se no pendrive que eu estou fornecendo. Poxa, mas eu encontro produto certificado? Sim, todos os certificados estão lá. Você vai lá e fala, poxa, qual que é o IP? Poxa, IP66, tem lá, você, um jato d'água direcionado a tantos metros de distância e não vai penetrar água. Poxa, acúmulo de pó, quanto de pó está lá que ele suporta? É um equipamento que a gente vende muito aí, por exemplo, para fábricas que fabricam Nescafé, por exemplo, a Nestlé. Está lá, tem muito acúmulo de pó de café sobre o produto, é um produto que está dentro das indústrias. Mineração, então, a gente está tendo uma boa aceitação. Aqui é o produto que eu trouxe que está aqui no cantinho, né? Que é o nosso Lumion. Ele fica por mais de 2 horas aceso, tá? Ele atende todas as normas, todas as especificações. Existe uma norma de empreendimentos, chamados empreendimentos verdes, né, que é o LEED, que fala que um equipamento desse ele não pode ter uma tensão superior a 5 volts, né, por causa de consumo, para atender essa especificação de economia de energia. Esse equipamento ele tem um consumo de 2,5 watts, ele atende até essas normas aí de consumo de energia, fica por 2 horas aceso, mais de 2 horas aceso, está dentro das normas, 30 luz. Esse equipamento aí, ele funciona como um bloco também? Ele funciona como um bloco. Ele descarregou. Por que ele descarregou? Ele está no 220 volts, a tomada é 110 e ele estava enxergando como se não tivesse energia. Então ele já saturou a bateria dele. Tá? Mas ele funciona como bloco autônomo. Se eu colocar aqui, ele vai entender que tem um 110 aqui. Vai ficar ligado. Eu trouxe tudo. A diferença de preço dele, não sei, é muito caro em relação à própria plaquinha mesmo? Então, não dá para comparar, porque a plaquinha, primeiro que você tem lá na norma da plaquinha falando assim, que a plaquinha tem que ter um CNPJ para ela valer. Não diz nada. Se a pessoa colocou ali, naquele CNPJ, colocou pouco pigmento, você não vai conseguir saber só porque tem um CNPJ que aquela placa... Fazer o teste e te mandar de melhor qualidade. Agora para poder Falou tudo. Você me manda uma, ele pega e coloca um monte de pigmento, você vai lá, coloca, nossa, que joia. Na hora de vender que está no mercado, tem menos pigmento. Né? E aí uma plaquinha custa 30, 40 reais. O equipamento daquele está em torno de 120, 140 reais. Né? É um equipamento eletrônico, diferença, tem bateria. Né? E a questão não tem como comparar. Nós da Aurion falamos o seguinte: faça uma composição no seu trabalho, no seu projeto. Sobre a porta, coloca uma placa iluminada. Né? Poxa, mas eu tenho uma seta no meio, ali, outra aqui. Posso colocar uma seta, uma placa fotoluminescente aqui, outra ali, mas ali eu vou colocar uma iluminada. Tá? Coincidência, eu estou aqui, me hospedei no Ibis, aqui, na Praia do Canto. Nossa, eu fiquei alegre, contente, porque eu cheguei lá, eu tenho equipamento Aurion no meio do corredor, tem 3 equipamentos Aurion, tirei até foto, se alguém quiser ver, está aqui no meu celular. Então tem 3 equipamentos Aurion, aonde é a saída realmente de emergência, tem uma placa dessa também indicando a saída de emergência. Aí, quando eu saí do quarto, os sensores de presença não atuaram. Eu tive que dar um passo para o sensor de presença atuar. Mas eu saí do quarto, aquela placa indicativa já me orientava que era ali que eu tinha que sair. Eu ainda fiquei de propósito no cantinho, falei, eu não quero que o sensor atue, que eu quero ver. Né? E eu tirei foto do escuro e a plaquinha está lá indicando.
Quer dizer, então você pega condições, por exemplo, que nem no hotel, essa placa fotoluminescente ela não vai atuar. Se ela vai atuar, por exemplo, até entra sol durante o dia no corredor. Tá? Entrou sol, legal, acabou, chegou à noite, 7 horas da noite, escureceu, ela até pode ficar ativa ali, que vai ser uma coisa assim, poxa, escureceu, o corredor tá apagado e a plaquinha tá lá gastando a energia dela por 1 hora. Se acontecer alguma coisa lá para 2, 3 da manhã, aquela energia daquela plaquinha já se acabou e ela perdeu toda a eficiência dela, porque a luz fica a noite inteira apagada, ou então vai acender só quando alguém se locomover até o elevador. Então a gente falar sobre valores, a gente realmente tem um valor agregado bem diferente em relação à plaquinha. Aqui, essa peça que eu trouxe aqui, tá? É uma peça que ela chega até 2.500 lumens, eu consigo colocar em galpões altos, 11, 12 metros de altura, fazer aquela distribuição mais uniforme que eu falei lá atrás em comparação com faróis. É uma peça que a gente tem boa aceitação do mercado, porque ela atende os galpões, a pessoa faz o galpão e depois ela não sabe, vai alugar. Então ela distribui essa peça, que nem eu falei, iluminou, o bombeiro aprova, dá o ABCB, poxa, colocou prateleiras, remove a peça de local, se adquire mais algumas peças, refaz ali o layout, ela bem aceita essa peça no mercado. Também eu posso ligar ela, eu vou ligar ela aqui, ela vai dar a energia que eu estou falando luminosa. Essa é a energia luminosa que a gente tem para fazer o galpão. Tá? Agora, essa daqui, eu vou sacar ela da tomada, ela vai fazer uma função diferente, porque eu trouxe ela específica para escadaria. Então, para galpão, eu entrego essa luz com baterias. Para a escadaria, eu entrego essa luz na escadaria na situação normal. Você vai lá, entrou na escada, o sensor de presença atua, você tem essa luz. Aí acabou a energia da escada. Eu tenho apenas uma barra acesa na bateria. Essa configuração dessa peça está para a escadaria, que a gente chama de normal e emergência. Tá? Com um plug só, você não precisa colocar o bloco autônomo e está fazendo as duas funções. E essa energia fica por mais de 2 horas acesa. Essa peça, no caso, ela faz a iluminação convencional também? Ela faz as duas? Isso, é convencional. Normal e emergência. Se eu plugar ela lá, é como se eu tivesse normal. Tá? Faltou energia, ela trabalha como emergência. Você economiza luminária, economiza instalação, economiza prumada, e você fez tudo com uma prumada só. Nesse ponto aqui, você pode pôr um sensor de presença. Então, energia, sensor de presença, ela entra como luminária. Né? Aí foi embora, acabou a luz, ela entra como bloco autônomo. Sensor de presença aqui, interruptor. Só tem que lembrar de que o circuito dela tem que ser o de iluminação de emergência, tem que... não pode ser o circuito comum. Não pode, tem que ser, se você fizer uma escadaria, você designa um circuito só para escadaria. Só para ela, porque ela vai ter que ficar... o sensor, do jeito que ela está aqui, o sensor de presença, tudo, vai fazer com que a carga da bateria fique sempre constante. Tá? Se você quer... Eu tenho uma outra função que você tem um outro rabicho, aí um rabicho fica alimentando a bateria e o outro rabicho vai no interruptor, acende e apaga. Tá? O BLK500 tem essa função, né? Com tem. dois rabichos que você pode deixar todos. Você tem 2 tomadas, né? A emergência normal. E aí você economiza o quê? Você economiza numa luminária, por exemplo, num prédio residencial. Normalmente na escadaria você tem uma landela, né? E você tem a lugar de emergência. Você pode deixar um ponto só, você está economizando conduíte, você está economizando uma luminária que você vai colocar lá, enfim. E colocando uma luminária, um BLK500 que vai operar normal emergência.
Então, todos os nossos equipamentos, eles podem ter dupla função. Tá? Se você quiser fazer um ambiente desse, nós temos uma luminária circular. Aqui, ó. Eu tenho uma luminária circular. Se você quiser pegar uma luminária dessa daqui, colocar uma luminária nossa, ela vai fazer a dupla função. Ela vai fazer a iluminação do ambiente, acabou a energia, você tem um bloco autônomo dentro dela. Tá? Essas luminárias a gente chama de linha normal mais a emergência. E a linha só emergência, né? Que, por exemplo, lá no hotel, poxa, a pessoa não quer pôr o bloco autônomo aparente, tá? A pessoa é mais exigente, quer que seja isso. Então ele vem aqui no cantinho, aqui assim da porta, faz um nicho a mais aqui, coloca um bloco autônomo retangular aqui, e ele fez um bloco autônomo, em vez de estar sobre a porta aqui aparente, ele está embutido. É a nossa linha de embutir. Acredito que eu falei aí, acho que mais do que deveria. Agradeço a presença de todos. Se vocês tiverem mais perguntas, os equipamentos estão aqui para serem manipulados, olhar, podem olhar. Fico à disposição. Agradeço a todos.